Atualmente, há um alerta extremamente perigoso vindo de dentro das Forças Armadas de Israel. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel chegou a dizer que o exército pode até se autodestruir. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Atualmente, as Forças Armadas de Israel não estão apenas em confronto com o Irã, mas também continuam enfrentando o Hezbollah no sul do Líbano. Na faixa de Gaza, seguem travando uma guerra de desgaste prolongada contra o Hamas. Com operações na Cisjordânia e ações militares na fronteira com a Síria simultâneas, aumenta a preocupação nas Forças Armadas de Israel sobre a situação estar além do suportável. De fato, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, A.R. Elzemer, teria alertado em uma reunião do Gabinete de Segurança do Sul que o exército pode não conseguir aguentar. O fato de o atual chefe do Estado-Maior usar esse tipo de expressão em público está sendo interpretado como um sinal de que a situação é realmente grave. O The Times of Israel informou que as Forças Armadas de Israel têm déficit de cerca de 12 mil soldados no efetivo da ativa. Em especial, desses, cerca de 7 mil correspondem apenas à falta de tropas de combate. A escassez de soldados de combate é um problema de uma ordem completamente diferente da falta de pessoal de apoio logístico. Isso porque significa que está faltando efetivo que deve ser enviado diretamente para a linha de frente para realizar operações. Atualmente, Israel está operando suas tropas em várias regiões ao mesmo tempo, então, se houver perdas em uma determinada frente, isso inevitavelmente afeta imediatamente o poder militar em outras áreas também. Acima de tudo, esta guerra tem continuado praticamente sem pausas, para descanso desde 2023. Por causa disso, sabe-se que o nível de fadiga das tropas também aumentou consideravelmente. Alguns reservistas já estão servindo repetidamente por dezenas de dias seguidos. E, com a sobreposição de questões econômicas civis e de subsistência, dizem que a insatisfação interna também está aumentando. Altos oficiais das Forças de Defesa de Israel também admitiram que a fadiga dos soldados é muito mais grave do que o esperado. O problema maior é que, a partir do próximo ano, há uma grande possibilidade de que a falta de pessoal aumente ainda mais. Israel reduziu o serviço militar obrigatório para homens de 36 para 30 meses em agosto de 2024, mesmo durante a guerra. Por isso, a primeira turma alistada nesse novo sistema será dispensada em janeiro de 2027. As Forças Armadas de Israel prevêem que, sem mudanças na lei, a falta de pessoal de combate e apoio crescerá em milhares. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, A.R. Al-Jamir, já solicitou várias vezes que o serviço militar obrigatório para homens volte a 36 meses, mas o governo não aceitou. Assim, em vários locais, a falta de efetivo já causa problemas e aumenta a pressão sobre os reservistas. Atualmente, as Forças Armadas de Israel estabeleceram o período de serviço dos reservistas para 55 dias em 2026. No entanto, devido aos efeitos da guerra no Oriente Médio, muitos reservistas já serviram entre 80 e 100 dias. Além disso, as ordens de mobilização dos reservistas têm sido emitidas com muita frequência. Como resultado, muitos reservistas tiveram prejuízos econômicos, deixando de ganhar dinheiro e, em muitos casos, sendo demitidos ao retornar para a empresa. As Forças Armadas de Israel ampliam rapidamente o número de mulheres em combate para suprir a falta de efetivo. Como muitos de vocês já sabem, Israel é um país que adota o serviço militar obrigatório para mulheres. Quando completam 18 anos, as mulheres também são obrigadas a servir nas Forças Armadas. Atualmente, 33% do efetivo das Forças Armadas de Israel são mulheres, mostrando alta presença feminina desde o início. Análises recentes indicam que o papel das mulheres nas Forças Armadas está mudando. Antes da guerra de 2023, mulheres nas Forças Armadas de Israel atuavam principalmente em vigilância de fronteiras, postos de controle, apoio logístico e monitoramento na retaguarda. Na verdade, os casos de mulheres sendo enviadas para zonas de combate direto eram limitados. A proporção de mulheres nas unidades de combate também não era alta. Na época, a taxa de mulheres em funções de combate era de cerca de 14%. No entanto, com a prolongação da guerra na faixa de Gaza, o conflito na frente do Líbano e até mesmo confrontos com o Irã, a situação começou a mudar drasticamente. A proporção de mulheres em funções de combate subiu para 21%, sendo vista como uma mudança rápida até mesmo nas Forças Armadas de Israel. Especialmente nos últimos tempos, há um aumento nos casos em que soldadas estão sendo enviadas diretamente para as zonas de combate. Elas estão atuando não apenas nas regiões fronteiriças de Gaza e do Líbano, mas também em diversas áreas, como unidades de tanques, unidades de reconhecimento e unidades de busca e resgate. No ataque surpresa do Hamas, relatos indicam que mulheres tripulantes de tanques enfrentaram grupos armados na fronteira. Há até avaliações de que, em algumas unidades, as soldadas começaram a se consolidar como força-chave. Do ponto de vista das Forças Armadas de Israel, as opções disponíveis não são muitas. O cansaço dos reservistas aumenta e as linhas de frente se expandem, levando à ampliação da participação feminina até nas áreas de combate antes restritas. Ainda assim, há controvérsia interna. Questões como o problema dos prisioneiros de guerra, a oposição dos grupos religiosos e a administração de unidades mistas entre homens e mulheres estão surgindo como vários fatores de conflito ao mesmo tempo.
Mesmo assim, prevê-se que as forças de defesa de Israel aumentem o uso de mulheres militares para suprir a falta de efetivo. No entanto, o governo também está ciente da falta de efetivo militar e está se esforçando ao máximo para preencher as vagas. O governo de Israel parece estar dando mais importância à aprovação da lei de serviço militar para os Haredim do que à extensão do período de serviço obrigatório. Primeiro, vamos entender o que são os Haredim. Haredi é conhecido como um grupo fundamentalista do judaísmo, sendo uma das seitas do judaísmo. O termo Haredi se refere ao grupo de judeus que seguem uma seita ultra-ortodoxa e conservadora do judaísmo. É fácil encontrar os Haredim em Israel, pois suas roupas chamam bastante atenção. Eles usam ternos pretos e chapéus de abas largas. As pessoas que andam de camisa branca são os Haredim. Os Haredim têm uma população considerável, cerca de 1.280.000 pessoas, o que representa 13,5% da população total. Eles têm grande influência. No entanto, os Haredim se tornaram um problema social. Eles não pagam nenhum imposto e também não servem ao exército. Agora, o governo de Israel está pensando em enviar os Haredim para o serviço militar. O número de Haredim aptos para o serviço militar chega a cerca de 80.000, mas o número real de alistamentos é limitado. O problema é que, mesmo que esses Haredim se alistem, isso não resolverá imediatamente a situação. E por que isso acontece? Na verdade, houve casos em que esses Haredim se alistaram no exército de Israel. Mas isso acabou sendo mais um obstáculo do que uma ajuda. Os Haredim que se alistaram no exército não conseguiam mais ficar lá. Causavam confusão dentro das unidades e preferiam ir para a prisão. Houve casos em que eles voluntariamente foram para a prisão militar. Em alguns casos, uma mulher era comandante, mas eles se recusavam a obedecer por não aceitarem oficiais mulheres. Lá, dizem que não podem treinar ou fazer guarda aos sábados, e houve até casos de contestarem o comandante. Eles insistem em descansar no sábado, mesmo durante guerras, e se recusam a obedecer. Por isso, surgem problemas mesmo quando os Haredi são recrutados. O governo de Israel tenta resolver o déficit de efetivo recrutando os Haredi, o que gera muitas críticas internas, inclusive no meio político. Yair Lapid, líder do principal partido de oposição, o LCR Yesh Atid, afirmou que o governo ampliou demais a linha de frente sem estratégia ou recursos suficientes. Agora, a oposição questiona publicamente a capacidade do governo após tê-lo apoiado durante a guerra. A economia de Israel enfrenta forte pressão com a guerra prolongada. O país é conhecido por suas indústrias de alta tecnologia e startups. É um país com uma participação muito alta de indústrias de TI, como inteligência artificial, segurança cibernética, semicondutores e desenvolvimento de software. O problema é que grande parte dos profissionais essenciais que lideram esses setores faz parte da reserva militar. Como a maioria dos israelenses tem experiência no serviço militar, o prolongamento da guerra faz com que mais civis sejam convocados. Muitas empresas relatam falta de mão de obra desde o início do conflito, afetando especialmente startups, com desenvolvedores, engenheiros de segurança e profissionais de administração de servidores sendo convocados como reservistas por longos períodos. Há casos em que os cronogramas dos projetos estão sendo adiados, ou até mesmo o próprio desenvolvimento está sendo interrompido. Foi relatado que algumas empresas estão tendo dificuldades para operar normalmente, já que mais da metade de seus funcionários essenciais foram chamados para o exército. Além disso, há também o problema da retração do apetite dos investidores. Originalmente, Israel era considerado uma potência de startups que atraía investimentos globais. Mas, com a prolongação da guerra e o aumento da insegurança, analistas dizem que investidores estrangeiros estão adotando uma postura mais cautelosa. Assim, as empresas estão enfrentando simultaneamente a escassez de mão de obra e a retração dos investimentos. Sabe-se que os danos para autônomos e pequenas empresas também são consideráveis, pois está aumentando o número de pessoas convocadas para o exército de reserva, que precisam deixar suas lojas ou interromper suas atividades comerciais por longos períodos. Na prática, há relatos de alguns reservistas que, após cumprirem o serviço militar, retornaram ao trabalho e receberam aviso de demissão. Especialmente os chefes de família, que são responsáveis pelo sustento do lar, estão sendo enviados para a linha de frente por longos períodos, o que faz com que o peso sobre os negócios aumente rapidamente. O governo de Israel também está apresentando políticas de compensação, mas, quanto mais a guerra se prolonga, maior será o peso sobre as finanças do país. Atualmente, Israel está acumulando não apenas o fardo militar, mas também um desgaste econômico. Na situação atual, a solução mais realista é que Israel reduza a escala das frentes de combate e diminua a intensidade da guerra. Agora, Israel está lidando não só com o confronto com o Irã, mas também com a faixa de Gaza. Israel está tendo que lidar simultaneamente com o Líbano, a região fronteiriça com a Síria e a Cisjordânia. Manter várias frentes por um longo período, inevitavelmente, representa um grande fardo militar. Os problemas de falta de pessoal, o cansaço dos reservistas e as perdas econômicas continuam se acumulando. O problema é que o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, está mantendo uma linha dura. O governo Netanyahu insiste que é necessário enfraquecer simultaneamente a influência do Hamas, do Hezbollah e do Irã. Por isso, há previsões de que as operações militares dificilmente serão interrompidas. Especialmente porque os setores da linha dura dentro de Israel também acreditam que não é hora de recuar. O clima político dificulta a interrupção da guerra. Provavelmente, esse problema deve continuar por mais algum tempo.